Pirenópolis, em Goiás, é considerada patrimônio histórico e cultural brasileiro. A cidade das Cavalhadas tem na Igreja Matriz uma de suas principais marcas. Construída em 1732, a igreja é a maior do centro-oeste do país. Em 2002, um incêndio destruiu o prédio. O fato deu origem a um projeto de preservação do patrimônio, da história e da cultura da região. Conheça agora o projeto Viva e Reviva. Teodorico Pereira, também conhecido na cidade de Pirenópolis como Seu Ico, passou 30 anos de sua vida como zelador da igreja, até o dia em que, de casa, ouviu o barulho do incêndio que destruiu a matriz e, desde então, viu alguns de seus hábitos serem transformados. O que fez muita falta foi o relógio, porque o relógio tocava a hora, então essa hora servia para a gente tomar um remédio. Seu Ico foi um dos moradores entrevistados por esse grupo de estudantes da Escola Estadual Comendador Cristóvão de Oliveira. A ideia era entender a importância da igreja para a cidade. A questão do tocar do sino, como é que era? Tinha um jeito de tocar de um jeito? Sim, o sino era uma complicação que você precisa ver. Até, aliás, a gente pensa que o sino é só bem, não. O sino é por música, ele é tom. Se toca o sino do Carmo, você sabe o do Carmo. Se toca do Bonfim, você sabe que é do Bonfim. Se toca da Matriz, você sabe que é da Matriz. Cada um tem um som. Agora, esse sino, ele tem a batida para toda a cerimônia da cidade. E todas as pessoas da cidade conhecem a cerimônia, aquelas pessoas mais velhas, pelo batido do sino. Morreu uma mulher, o sino faz bem. Morreu um homem, bam. A história se constrói através do cotidiano das pessoas. E nós queremos, através desse cotidiano, tentar refazer a própria história da igreja e da cidade. Os alunos também visitaram as obras de restauração da igreja. Na conversa com o especialista do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, eles descobriram que nem tudo que o fogo consumiu poderá ser recuperado. A questão dos elementos artísticos é a questão mais polêmica que envolve esse trabalho na Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário. Eles foram completamente volatizados pelo incêndio e não há mais o que restaurar. Durante as várias etapas da pesquisa, os alunos constataram que a igreja nem sempre teve a mesma aparência. A gente descobriu que a igreja teve 3 possíveis fachadas já. Uma que era sem as torres, aí depois veio uma com as torres maiores e depois com essa atual. Também descobrimos que em 1763 foi construída a torre do batistério, que até então só existia a torre da Cantaneira, que é a torre do sino. Eu conheci mais da história, do que aconteceu, as reformas que ela teve no passado, como que ela foi construída. Essas atividades fazem parte do projeto Viva e Reviva da Secretaria Estadual de Educação de Goiás. A escola é uma das 6 instituições que participam do projeto. Porque era uma maneira de trabalhar junto com os alunos o patrimônio histórico da nossa cidade. É importante, é uma cidade que preserva a cultura, e aí a gente estaria colocando isso com os alunos. Os objetivos do projeto, primeiramente, é preservar, né? E depois levar o aluno a conhecer esse patrimônio, o bem que a cidade possui, para que possa haver uma conscientização e, consequentemente, haver essa preservação. O fogo levou, mas a fé ficou. E a base da igreja continuou, poder construir a igreja de novo outra vez, o coro vai cantar, o sino vai repicar, o relógio vai trabalhar e Nossa Senhora volta para o seu lugar. E aí vai continuar a nova história da igreja. Bem, eu queria aproveitar esse vídeo, Paulo, para fazer a pergunta da Regina Calandrini. Ela é do primeiro teleposto virtual de Belém do Pará e ela diz o seguinte: sabemos o quanto é importante trabalharmos a interdisciplinaridade entre os educadores. Perguntamos, então, como trabalhar esta interdisciplinaridade entre nós, dentro de um contexto que o boletim nos oferece de forma rica, principalmente com o tema de hoje, que retrata lugares de memória, que foi o que vimos aí no vídeo que acabamos de apresentar, por exemplo. Regina, não é? Uhum. Regina, eu acho que uma forma de se buscar o trabalho interdisciplinar, né,
seria tentando buscar aqueles elementos que unem e que interligam a discussão desses espaços, né? Eu acho que assim, uma questão que nós não deixamos, que é a questão conceitual, né? A discussão da cultura, né? E o olhar, né? Olhando esses espaços, né? Como a Roberta disse, como espaços socialmente construídos, né? E que tem neles, né? Toda uma cultura, né? Que eles representam e que resultou neles de uma certa forma. E essa cultura, por ser uma cultura plural, né? Eu acho que ela deve ser trabalhada pelos professores, ou seja, os diferentes olhares, né, que buscam, né, conhecer esses espaços, levar as informações desses espaços, trabalhando através da ideia, né, da cultura, permite que a gente discuta de forma interdisciplinar e crie um olhar múltiplo sobre esse espaço. Então, não sei se eu me fiz claro, mas eu acho que essa é uma maneira de se trabalhar com a interdisciplinaridade, buscando elementos que nos unem em torno da leitura, da compreensão daqueles espaços. Que foi o que pudemos ver nesse vídeo, né? Você tem ali, você pode trabalhar ali diferentes áreas do conhecimento. Com certeza. Né? Como a região, a história da região, Perfeito. língua Perfeito. portuguesa, matemática para ajudar a entender ali a reconstrução da escola, da igreja, perdão. Sim, complementando, ou seja, as fontes não são apenas fontes de história, de leitura da história, né? Eles têm neles toda uma marca arquitetônica, eles têm toda uma marca, como ela colocou, política, de construção, de significado, que varia no tempo, né? Então, acho que construir esse olhar, né, é o grande desafio da interdisciplinaridade. Tá certo. Agora, a pergunta do teleposto do NTE de Iporá, em Goiás. Maralinda Oliveira e Lázara de Souza perguntam: na leitura do texto da professora Mônica e de outros autores também, sobre o ensino de história africana e afro-brasileira, percebemos ênfase na extensão geográfica do continente de população negra. Como fica, então, a questão da África branca? Não estaríamos, então, reforçando a ideia de que todo africano é negro e todo o continente possui condições naturais e sociais hostis, professora Mônica? Bom, a pergunta é uma pergunta ótima e ela levanta uma questão que é muito cara a todos nós que tentamos pensar a história do Brasil de uma maneira diferente, como me parece ser essa pessoa que fez a pergunta, essa professora, colega nossa. Bom, em primeiro lugar, a gente usa cada vez menos, praticamente só como uma referência de um tratamento histórico que era dado há algum tempo atrás, a ideia de divisão entre África branca e África negra. Né? Sabemos que a chamada África branca, que é a África do Norte, ela, em primeiro lugar, ela não é tão branca assim. É uma África que tem os povos de toda a região do Saara, que tem uma migração árabe importante. Ou seja, em termos do tipo biológico dos seus habitantes, a gente não pode nem dizer que ela é uma África branca. Há população branca na África, sim. Em todo o tempo no texto, eu procurei chamar a atenção, e há um item especial que fala disso, da diversidade da África. A África ela é muito diversa, né? Se acostumou a criar a ideia de ou africano ou negro como uma forma justamente daquela sociedade branca tratar o escravo, os escravizados. E, no entanto, sabemos que, mesmo na África, na chamada África negra, há uma enorme diversidade. Uma diversidade cultural, uma diversidade de paisagens, uma diversidade de complexidade de desenvolvimento, né? A gente tem grandes cidades na África que surpreendem a quem as visita. A gente tem uma riqueza cultural em pequenas aldeias. A gente tem os povos do deserto. Enfim, a África é muito mais do que uma divisão entre brancos e negros. Isso é verdadeiro. Assim como fazer uma leitura da África somente a partir dos seus males, que é o que mais aparece, é empobrecer justamente toda a riqueza do continente. Riqueza essa que é também nossa, pela nossa herança africana. Ok, Maria do Socorro de Goiás vai participar agora. Olá. Boa noite, sou a professora Maria do Socorro, teleposto Cora Coralina do NTE da cidade de Goiás, do estado de Goiás. Só para lembrar, não importa nossa origem familiar, todos nós brasileiros carregamos África dentro de nós. Desse contexto, pergunto,
De que forma o professor poderá inserir no seu conteúdo didático a história afro-brasileira para que possa estar construindo e enriquecendo os saberes do aluno? Boa noite e obrigada. Obrigada, Maria do Socorro, pela sua pergunta hoje. Volte mais vezes. Professora Roberta, eu acho que a gente pode incluir aí na questão da professora Maria do Socorro também as populações indígenas, outras populações que ficam à margem dessa discussão, não só a nossa cultura, a nossa influência que a gente recebeu das culturas africanas, obviamente, mas outras populações que também ficam à margem dessa discussão nas escolas, principalmente no currículo de história. Então, eu acho que a primeira coisa é recuperar isso, né? Como recuperar a história enquanto método de conhecimento e enquanto experiência vivida. Então, enquanto método de conhecimento, a história ela tem que fazer a crítica à realidade, né? Então, como nós estamos vendo a questão do negro hoje, ela tem a ver com uma questão de classe social, como já dizia o Florestan Fernandes. Então, como a gente está pensando hoje a realidade da população pobre brasileira, na sua grande maioria, negros e negras. Como nós estamos pensando hoje a situação da África, né, que está chegando pelo cinema, né, o Jardineiro Fiel, por exemplo, Hotel Ruanda. Então, como hoje fazer a atualização dessa realidade da população negra. E como, através disso, da realidade concreta, fazer essa pesquisa histórica da cultura. Então, o que é uma cultura de viola, o que é uma cultura da dança, o que é a cultura da pintura, dos vasos, da cerâmica. Ou seja, como trazer para o cotidiano, não só da sala de aula, mas para o cotidiano da vida, essa experiência que é rica de memória, que é rica de expectativas de vida. Então, nesse sentido, eu acho que a história, o ensino da história nos permite não só buscar ou valorizar a história passada, mas como no presente a gente reatualiza essa vida e essa história no sentido de a gente ter instrumentos para fazer a crítica da nossa sociedade. Olha só, até complementando o que ela disse e lembrando um pouco do vídeo que a gente acabou de assistir, eu fiquei lembrando da fala do seu Ico, né? Quer dizer, o seu Ico e outros seus Icos que existem aí pelo Brasil, eles são portadores de um patrimônio que é nosso, que é o patrimônio material, da memória que, vamos dizer assim, que vai trazer, né, e que pode trazer para as nossas salas de aula, pode trazer para os nossos alunos em visitas ou em atividades em que pessoas com essas características sejam chamadas a compartilhar suas experiências. Pessoas que vão trazer africanidades, vão trazer história ligadas à população indígena brasileira, vão trazer histórias ligadas à sua vida no campo, ou seja, nessa ideia que esses espaços não formais não são apenas espaços construídos, concretos, mas são também espaços em que pessoas presentes, vivas, estão lá preservando essa memória. Enquanto você falava, eu me lembrava aqui, por exemplo, o seu colar que falávamos no intervalo, toda a estamparia africana que poderia ser discutida na escola, por exemplo, até nas aulas de matemática, discutindo a geometria, por que tem aquela riqueza de cores, aquela riqueza de formas, Exatamente. né? Aquilo chega a ser um trabalho de arte, né? Muito mais do que uma roupa, uma simples vestimento, é um trabalho artístico. Há trabalho de educação infantil que lidam com essa questão com crianças pequenas, fazendo trançagem de cabelo nas crianças da escola, independente se elas são brancas, negras, enfim, indígenas, quaisquer que sejam suas origens, né? Usando a literatura, a poesia dos cantos, das congadas, a poesia do samba, a poesia do hip hop. Eu posso complementar? Claro. E nesse sentido a gente está apontando para quê? Para a formação desse sujeito coletivo, porque não é só o seu Ico, né? É o que ele traz enquanto memória histórica, memória coletiva e forma a consciência social desses jovens que estão nas salas de aulas e percorrendo as ruas da cidade, né? Tá certo. Eu tenho um outro e-mail aqui. Ogmar, Andréia, Ana Célia, Águida e Vanilza mandam uma pergunta, elas só não me dizem de onde ela é. Ela diz que todas estão acompanhando o programa e parabenizam pelo trabalho. Obrigada, viu? Gente, volte mais vezes e me manda de onde vocês são. Se não me engano, Sesc Ceará, eu acho que está aqui. Obrigada. Ela diz o seguinte, Paulo, temos uma observação no que se refere à visitação aos museus. Vamos voltar um pouquinho à questão dos espaços, dos centros de memória, dos museus. Consideramos as visitas demoradas, visto que a criança ou o adolescente fica saturado e não obtém rendimento esperado. Como você avalia essa questão que trazem
as professoras? Eu acho pertinente, né, a observação. Agora, como eu disse, acho que essas visitas devem ser planejadas, né, pedagogicamente. Então, se nós temos exposições que são muito extensas, né, que demandam, né, um tempo muito grande, eu acho que elas devem ser selecionadas, aquilo que você quer observar, né, para que você possa alcançar os objetivos da sua atividade. Porque eu acho que essas atividades devem ter objetivos traçados, pensados anteriormente, e aí então você pode fazer esse tipo de seleção. Por exemplo, quando a gente faz um corredor cultural, como esse que apareceu no início do vídeo... Do primeiro bloco. No primeiro bloco, né? Na atividade com os alunos no centro do Rio de Janeiro, as cidades, quando elas são grandes, como o Rio de Janeiro, elas têm vários corredores que podem ser feitos. Né? Como eu disse, você vai selecionar o que você quer, né, estar verificando ali com os alunos e conhecendo, e percorrendo. Então, você vai ajustar isso, né, à sua necessidade, né? As condições que você tem, o tempo que você tem, as condições dos próprios alunos, às vezes são crianças menores, e eu concordo que isso precisa ser pensado. E eu acho que para isso os professores precisam ir lá antes, conhecer o local, conhecer o que querem ver e pensar nessa questão do tempo e selecionar. E aí, com a seleção, fica melhor dirigido a atividade. A ida a esses lugares não são idas voluntárias, né? Elas são idas pedagógicas, pensadas, planejadas, para que elas alcancem os objetivos que se quer alcançar. E objetivos, às vezes, simples, né? Fazer o trajeto até para saber se o aluno vai cansar ou não, como diz ela Com aqui, certeza. Né? Se você se cansou, você vai pensar e assim, no... uma questão prática, assim, preparar os alunos para essa atividade, né? Quais as roupas mais adequadas, né? O que devem levar, porque são coisas que atrapalham muitas vezes a atividade, né? Pensando de forma prática mesmo, técnica. Isso também tem que ser pensado, ou seja, o professor tem que pensar nisso também, né? Tá certo. Muitas vezes coisas que não são pensadas, não imagina que vai pensar com isso. Certeza, tá com certeza. Hora do intervalo, a gente volta em instantes. As diversas estradas, ruas, logradouros não são percorridos igualmente por todos. Os ritmos de cada qual, empresas ou pessoas, não são os mesmos. Talvez fosse mais correto utilizar aqui a expressão temporalidade em vez da palavra tempo.